Olá, bem-vindo a mais uma leitura das energias que estão concorrendo para a nossa existência nesse momento, nessa véspera de uma lua nova do Sol em Câncer. Então a gente vai fazer a leitura zodiacal e vai fazer a leitura também do calendário galáctico, mas pelo olhar da transcendência, o olhar do encantamento do sonho. A gente aqui olha a partir da autorrealização. A gente medita para fazer a conexão planetária. E a conexão planetária é a conexão que a gente faz dentro da gente com a gente mesmo. Existe um relacionamento, um nível de relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com todas as pessoas à nossa volta, até mesmo com o nosso trabalho, né, com a nossa missão de vida. Mas existe um outro relacionamento que é o mais importante de todos, que é o relacionamento de você com você mesmo. O relacionamento na ordem vertical. A gente chama de verticalizar a relação. Esse é o primeiro da fila. Se você resolver o relacionamento de você com você mesmo, todos os outros estarão resolvidos. Então, as energias lidas aqui são para essa relação. E nós estamos hoje às vésperas de um Sol, uma lua nova, de um Sol em Câncer. Toda lua nova começa uma lunação. Então, a gente está começando aqui uma série de 4 luas, lua nova, crescente, cheia e minguante, de Câncer, que estarão trazendo a energia canceriana. A energia canceriana fala de emoções. E quando a gente fala de emoções, a gente fala de relacionamento. E nós aqui estamos de olho nesse relacionamento vertical, de você com você mesmo. Qual a importância das emoções nesse nosso relacionamento com a gente mesmo? É a importância da formação da nossa personalidade e dos nossos valores pessoais. Porque nós valorizamos na vida tudo aquilo que a gente aprendeu quando era pequenininho. Quando a gente era pequenininho, na primeira, na segunda infância, quiçá na terceira infância, a gente absorvia tudo à nossa volta sem filtro. E a gente acaba crescendo acreditando que o mundo inteiro funciona daquela maneira. E as experiências que ficam gravadas em nós, formando a nossa personalidade, formando o nosso caráter, formando os nossos valores, elas ficam gravadas em nós se foram vividas com uma carga afetiva, com uma carga emocional. Ou seja, nós vivemos milhares de experiências durante todos os dias, mas só fica gravado aquilo que entra com uma carga emocional, com uma carga afetiva. E aí o que acontece? Nos tornamos adultos. Quando chegamos à vida adulta, nós passamos a ler o mundo à nossa volta com esses valores. E esses valores estão impregnados de emoção. Então, tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, eu tenho um complexo de rejeição. Então, se eu estiver numa situação em que eu percebo, em que algumas pessoas têm mais intimidade do que comigo, eu automaticamente vou ler aquele comportamento, aquela situação, do ponto de vista da rejeição. Porque essa é a emoção que está guardada em mim, que foi gravada em mim, nas minhas experiências pessoais, quando eu era criança, quando eu era uma jovem, talvez pré-adolescente. Porque na adolescência a gente já começa a expressar ou a desenvolver o nosso próprio olhar. E aí tudo que eu viver vai ser lido com essa cor, com esse tom da emoção. Então, nesse momento de lua nova, em que o céu está estrelado, portanto, a luz do sol não está chegando para a gente com aquela intensidade que chega quando temos a lua cheia, que ficamos 24 horas sob a luz do sol, as nossas emoções estão mais assentadas, digamos assim. E por estarem mais assentadas, é um excelente momento de uma meditação bastante silenciosa, para que a gente leia o nosso conteúdo interno. Que a gente leia, perceba, sinta. O nosso conteúdo interno, ele surge primeiramente em qualquer momento que você for sentar para meditar, através dos pensamentos. Chega a nós aquela tagarelice mental.
Se nós temos a calma necessária de concentrar a atenção na respiração e começar a observar esses pensamentos que ficam tagarelando na nossa mente, a gente vai começar a conhecer a qualidade desse véu que é colocado entre eu e o mundo aí fora. Eu leio tudo, eu leio o mundo lá fora de acordo com esse véu mental e emocional. É o véu de Maia, que na cultura indiana é dito, né? O véu das ilusões. É verdade, a gente fica iludido com essa nossa criação, com esses nossos valores que foram passados para nós na nossa primeira infância. Então, nós começamos a observar através da meditação esses pensamentos e, quiçá, alguns pensamentos também trazem reações, ações emocionais. E aí nós vamos nos revelando. Agora, a maior revelação que acontece durante a meditação é a revelação de quem está observando. Quando você está observando seus pensamentos, você descobre automaticamente que você não é o que você pensa. Você é. Você é quem observa. E esse olhar do observador é o olhar da consciência. E aí eu já entro na explicação do tom cósmico da lua da tartaruga onde nós estamos. O tom cósmico é o tom da transcendência. Ele justamente fala desse olhar transcendente, que transcende essa realidade dual, do bem e do mal, do eu e você. Essa realidade que acredita no eu e você. Então, esse tom, ele fala da transcendência, da perseverança e da presença. Esse olhar transcendente, ele é muito fugidio, muito rápido, ele é muito frágil para nós, porque a nossa experiência com eu e o outro, ela é muito mais visceral, ela é muito mais concreta do que a experiência com o olhar da consciência, com esse olhar do observador. Então, o tom cósmico, ele chega para a gente com essa informação. Transcenda e persevere na sua presença. Porque esse olhar é o olhar da presença. Você está no seu aqui e agora. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre o que é estar no aqui e agora, já que a gente está começando a ler, né? Quando a gente lê a lua nova, o sol em câncer e o tom cósmico da tartaruga, a gente está começando a ler o calendário galáctico, que faz parte da lei do tempo. E o tempo é o aqui e agora. O tempo é a eternidade do momento presente. Então, quando a gente for meditar amanhã, e quando estivermos mais calmos, né, mais tranquilos por uma lua nova, e formos então concentrar nossa atenção na nossa respiração, e começar aquela tagarelice da mente, e a gente tranquilamente começar a observar esses pensamentos, observar tudo o que se passa dentro e fora de nós, nós estamos desenvolvendo esse olhar transcendente. E tudo o que vier a nós de memória, de emoção, de pensamento, está acontecendo para nós no agora. Se eu lembrar de alguma circunstância vivida na infância, essa circunstância está acontecendo agora. Se eu pensar num lugar que eu quero conquistar com o meu trabalho, este lugar que eu estou pensando, que eu quero conquistar com o meu trabalho, está acontecendo agora, em mim, na minha presença. Porque sou eu que estou produzindo esse pensamento, esse desejo, ou revivendo essa lembrança e essa emoção. Tudo isso está no meu presente momento. E se eu tenho esse olhar transcendente, que consegue olhar tudo isso que está sendo produzido no automático, porque a minha personalidade é resultado do processamento das informações que chegam do ambiente, é processado no meu cérebro e eu então emito um comportamento como resposta desse processamento. E tudo isso está sendo muito no automático.
Conforme eu disse no início, se eu tenho um complexo de rejeição, eu tive uma vivência de rejeição na minha infância, eu vou olhar tudo o que acontece com o tom dessa emoção e vou interpretar automaticamente isso como estou sendo rejeitada, estou sendo excluída. No entanto, se eu tenho um olhar da consciência, eu estou percebendo que eu estou sendo acionada nessa minha emoção. E aí eu posso começar a transmutar isso, a transmutar. E aí, nesse olhar da transcendência que vê tudo no aqui e agora, a gente pode lembrar, considerar que eu também posso produzir uma emoção no aqui e agora. E aí isso vai mudando a minha vibração e a minha frequência, que é o que fazemos quando meditamos. Nós sempre começamos a meditar de um jeito e terminamos de outro. Geralmente chegamos agitados e saímos mais calmos, mais elevados, cheios de gratidão e amor no coração. Então, você produziu no seu aqui e agora essa vibração e essa frequência de gratidão e de amor no coração. E isso vai começar a colocar você em ressonância com as ondas do seu meio ambiente que têm semelhança e ressonam com essa frequência da vibração, do amor e da gratidão. E aí acontece o que um arcano maior do tarô exemplifica muito bem. Acontece a roda da fortuna, que é o destino, digamos assim. Por que é o destino? Porque o destino é aquilo que acontece na nossa vida meio que não está sob nosso controle. A carta do arcano maior do tarô, mitológica, ele é super interessante porque ele traz as três mouras. As moiras, três moiras. É geralmente uma mulher jovem, uma mulher adulta e uma mulher mais idosa. Elas são as únicas personagens desse Olimpo mitológico que os deuses não têm ingerência sobre. Os deuses fazem tudo que eles querem, do jeito que eles querem, mas com as moiras não tem conversa. É elas que traçam a roca do fio da vida. E elas é que cortam o fio da vida, é elas que giram a roda para jogar você para baixo ou para jogar você para cima. E o que isso representa? Isso representa exatamente esse poder de, a partir do olhar transcendente da mente, do olhar da consciência, que pode produzir frequência e vibração no seu corpo, nessa dinâmica da sua personalidade, e aos pouquinhos ir lapidando a sua personalidade para que ela fique mais tranquila, mais centrada, menos reativa, vibrando cada vez mais amor e gratidão, e isso vai emitir ondas através do seu corpo, que vai entrar em ressonância com esse ambiente que também vibra na frequência, no amor e da gratidão. E aí abrem-se oportunidades na sua vida de você mudar completamente de um lugar, de uma situação, de um trabalho, de um emprego, de uma relação, de país, se for o caso. Porque você entrou em ressonância com esse ambiente. Então, esse ambiente, ele acontece, são as oportunidades que aparecem na nossa frente, que faz com que a gente mude completamente, né? Então, é assim. Nós estamos vivendo esse momento nessa lua nova. Uma interiorização, uma acuidade maior nesse olhar da consciência, do terceiro olho, para perceber qual é o seu véu de Maia, né? O que polui a sua produção da sua própria realidade, né? Que lembranças são essas, que pensamentos são esses que surgem na sua meditação e que, conforme você medita frequentemente, você vai começar a ver que são sempre os mesmos, que tem um cardápio, assim, sabe, pessoal seu, né? E começar, então, a dar mais valor, né, a essa sutil experiência da produção de sentimentos de alta frequência e vibração. E aí é só esperar para ver como tudo vai mudar, como tudo fica diferente.
Outro tom interessante que essa lua nova está acionando dentro da onda encantada, eu trouxe essa onda encantada que a gente está vivendo para a gente ver aqui. Essa onda encantada. A lua minguante caiu no selo da tormenta, deixa eu ver esse selo aqui, no selo da tormenta, que aí eu fiz a preleção passada, né? Passamos pelo selo da noite, que é o selo dos sonhos, né? Os nossos sonhos são aquilo que a gente pode produzir para a nossa autorrealização, por isso muito importante sonhar, né? Não só o sonho da noite, mas o sonho acordado, aquele sonho que te dá alegria, que te traz satisfação, que é o seu ideal de vida, muito importante. E aí, essa lua nova está caindo no selo da mão azul. Então, são selos azuis que eu estou considerando que essa lua minguante, a lua nova, acionou dessa onda encantada. Então, nessa onda encantada é um rebuliço emocional que traz as emoções à tona para que você, então, possa separar o joio do trigo e dar espaço para o olhar transcendente de você mesmo. Permita-se sonhar. Nós passamos as 3 grandes primeiras luas, a de Áries, a de Touro e a de Gêmeos, fortalecendo o sonho. Nossa, eu me lembro que eu falei de sonho. Sonhe, sonhe, sonhe. Fiquei quase 3 meses. Sonhe, sonhe, sonhe. Focaliza na tua vontade para além dos desejos. Então agora a gente está na hora da realização, né? De colocar isso de dentro para fora, de valorizar esse seu sonho e começar a realizar. Isso é o que o selo da mão diz. Esse selo que eu não vou conseguir apontar aqui, porque tá lá ali, ó, tem assim, olha, é o selo que está mais alto na coluna que está distante de mim, né? Tá lá distante de mim. Esse é o azul, que está com o fundo lilás, tá? É a mão cristal. Então a mão fala isso, a mão fala que conhecimento é cura. A mão fala exatamente isso. Conheça o seu conteúdo interno, conheça as suas emoções e assuma a responsabilidade sobre elas. Não caia na ilusão de apontar alguém responsável pelo que você está sentindo. Se é você que está sentindo, é você que está produzindo essa emoção. E ninguém pode produzir essa emoção, esse sentimento e esse pensamento ou a sua verdade por você. Alguém pode ter colocado essa crença em você e você comprou. Alguém pode ter feito você sentir uma emoção X, Y, Z, você sentiu. Mas hoje, aqui e agora, você pode simplesmente deletar essa crença e pode transmutar essa emoção em outra, como nós fazemos em toda a meditação. Então, não estou falando nada do outro mundo. A gente que medita aqui, os meditadores laicos, já cansaram de viver essa transmutação. Começa a meditar de um jeito e termina de outro. Então, a mão fala isso, que o conhecimento das suas emoções e dos seus pensamentos é cura. Porque aí você pode deletar, transmutar e se realizar. Porque a verdadeira cura é a sua autorrealização. Ninguém se cura para ficar sozinho numa ilha feliz. Não. A gente se cura de todas essas cascas que colocaram na gente, as crenças, as emoções, as experiências ruins que a gente viveu. Se a gente fala em cura, é só, deixa sair, é só limpar, limpa a memória, limpa a emoção e limpa a experiência. Deixa sair, é limpar, 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 até que você fica cristalino. E aí, a mão está justamente no tom cristal dessa onda encantada. A onda tem 13 tons e esse 12º tom que a mão está aí, que é justamente o dia da lua nova amanhã, é o tom cristal. Quando você fica cristalino, o que acontece? Você serve a sociedade à sua volta. Você coopera com a sociedade à sua volta. Você é reconhecido pela sociedade à sua volta. Porque aquilo que você faz, aquilo que te realiza, se você está vivo e está presente no aqui e agora, nesse planeta, nessa transição planetária, você tem algo a fazer aqui, que só você pode fazer e que é importantíssimo para o todo.
Pode ser que a sua missão, o seu propósito não seja tão grandioso quanto você gostaria. E pode ser que simplesmente você ser honesta com você mesma, você ser coerente com a sua frequência e vibração, com o seu coração, é tudo que você tem a fazer para ficar cristalino, se realizar e cooperar com tudo à sua volta. Porque, como eu sempre digo, se uma folha de uma árvore está ali presente e é importante para a sustentabilidade do planeta, na sua simples função de realizar a fotossíntese, quanto mais você, ser humano complexo. E cada um de nós tem um único propósito, é singular. Então, se livrar das ilusões, entrar em contato com você, começar a vibrar gratidão, vibrar amor, transmutando essas emoções cada vez mais com mais frequência nas meditações que a gente faz, cada vez mais você vai se sentir, você vai abrir espaços internos, você vai abrir oportunidades, caminhos abertos, oportunidades para você trilhar o caminho da autorrealização. A sua autorrealização é a sua conexão. E a sua conexão é tudo que o planeta precisa para fazer essa conexão planetária com a humanidade e ascender em luz e glória nessa transição planetária para uma nova era. Esse espaço está aberto para a gente. E eu espero que eu esteja conseguindo ajudar você em alguma coisa. Tá bem? Então, se você gostou, diz aí para mim, deixa eu saber, comenta aí, foi legal, não foi, fez sentido, não fez, tá? Obrigada pela sua presença, pela sua atenção. Até amanhã, às 18 horas, quando a gente medita no canal Meditação Laica do YouTube. Gratidão, namastê.